Em 1976, um filme de baixo orçamento com um ator desconhecido sacudiu o cinema mundial. O nome do filme é Rocky, um lutador. O personagem é um boxeador decadente da Filadélfia que recebe uma chance única de lutar contra o campeão mundial, o Apollo. Mas não se engane, Rocky não é só sobre vencer, é sobre resistir. E por isso, é também um tratado filosófico sobre a vida, a dor, a ética, a liberdade. Nesse episódio do Cinema Sem Limites, eu vou adentrar na filosofia do filme Rocky Balboa, relacionando sua jornada com Nietzsche, Camus, Aristóteles, três pensadores que, assim como Rocky, desafiaram o destino com coragem. Rocky é apresentado como um fracassado. Ele luta em clubes baratos, faz cobranças para agiotas e vive num quarto apertado. Ninguém respeita ele. Ele não tem um grande sonho, só quer um pouco de dignidade. E é aí que Albert Camus, filósofo argelino, diz que o ser humano vive num universo indiferente, sem sentido. E que ao perceber isso, ele tem duas opções. Ou ele se rende ao absurdo, ou se rebela contra ele. E o Rocky é essa rebelião, porque ele não luta para ganhar, mas luta para resistir ao absurdo de uma vida sem valor. E ele mesmo diz, na véspera da luta contra o Apollo, ele diz ali no filme que tudo que ele quer é aguentar de pé até o fim. E ninguém nunca fez isso com ele, né? Então, se ele conseguisse aguentar, ia saber que não era apenas um perdedor do bairro. Isso é Camus em essência. A luta do Rocky é sim sisyfiana. Ele sabe que vai cair, mas empurra a pedra, né? Mesmo assim. Tem uma frase também de um outro filósofo, o Nietzsche, né, que ele diz: aquele que tem um porquê enfrenta qualquer como. Essa frase de Nietzsche poderia ser tatuada no punho do Rocky. O Nietzsche rejeita o ideal cristão da humildade e da negação do corpo e propõe um novo tipo de homem, que ele chama de super-homem, não é? Que afirma a vida em todas as suas formas, inclusive na dor. O Rocky não nega o sofrimento, mas ele o transforma em treino, rotina. O corpo dele não é instrumento de vitória, mas é testemunho de vontade e de potência. E quando o Rocky corre pelas ruas da Filadélfia, subindo escadarias ao som de clássicos do rock, não é apenas uma cena motivacional, mas é um ato dionisíaco, um sim à vida, não é? E o Nietzsche também fala do eterno retorno, outro conceito que ele traz. Viver de modo que se você tivesse que repetir essa vida, eternamente você diria sim. Então o Rocky vive assim, mesmo sabendo que vai apanhar, ele aceita. Ele não deseja outra vida, ele transforma o ordinário em potência. Isso é profundamente nietzschiano. E agora vamos para o terceiro pilar, que é a leitura filosófica em Aristóteles. No livro Ética a Nicômaco, o Aristóteles diz que a virtude não é um talento, mas é um hábito. E ninguém nasce corajoso, ou justo, ou disciplinado, mas a gente vai se tornando isso na prática, tentando. E o Rocky é, antes de tudo, um homem virtuoso no sentido grego, porque ele é honesto, é humilde, é trabalhador, treina todos os dias, cuida de quem está na volta dele, respeita o limite dos outros, inclusive na relação dele com a Adrian, que é a companheira. O Aristóteles também dizia que a verdadeira felicidade, que ele chamava de eudaimonia, né, que é um termo grego para viver de acordo com a própria excelência, não é? Então, o Rocky não é feliz por ganhar, ele é feliz por se realizar como alguém que suporta a dor e ainda assim permanece em pé. No final da luta, né, ensanguentado já, o Rocky chama pelo nome da Adrian. Ele não pergunta se ele venceu, porque isso para ele não importa muito. O que importa é que ele foi até o fim, com coragem, com honra, né? Isso tem a ver sim com a ética aristotélica da ação. Mas Rocky não é só um tratado também abstrato. Ele fala do nosso cotidiano também. Então, quando você acorda cedo para trabalhar, mesmo sem estar motivado, ou quando insiste num sonho pequeno que ninguém leva a sério, ou quando ajuda alguém mesmo sem ter muito, e quando aguenta a dor da vida, né, com firmeza,
Aí também estamos sendo um pouco de Rocky Balboa. A filosofia não está apenas nos livros, mas está no treino, na persistência. O Nietzsche, por exemplo, não queria cátedras, não é? Ele disse que queria vida. Camus disse que não queria inovação, que queria lucidez. E o Aristóteles não queria dogmas, queria ação com propósito. E o filme também, gente, pode ser lido como uma crítica ao mundo do espetáculo, da performance vazia. O Apollo Creed representa esse mundo, né? Da vitória pelo marketing. Ele é carismático, ele é estrategista, é muito rico, não é? Ostenta. E ele escolhe o Rock justamente porque quer uma luta simbólica para as câmeras, né? Uma celebração do sonho americano. O americano que dá a oportunidade para um lutador desconhecido, amador, não é? Inclusive, ele gosta do nome também do Rock, ele acha que é muito marqueteiro, né? O garanhão italiano, para demonstrar essa falsa generosidade que no fundo é só marketing, né? E o Rock entra com algo que Apollo não esperava na luta, que é a autenticidade. O Rock é o anti-herói que não representa ninguém, não carrega bandeira, ideologia, discurso norte-americano. Ele apenas entra no ringue porque tá vivo. E viver às vezes significa apanhar por 15 rounds e continuar em pé, como ele costumava dizer. O Rock é o que o Jung também chamaria de arquétipo do guerreiro ferido, que é aquele que, mesmo marcado pelas perdas, se levanta para lutar por si e pelos outros. É também o herói trágico, como nas tragédias gregas, mas o seu trágico não está na morte, sim na luta contra um destino social, que é a marginalidade, o esquecimento, a pobreza, a insignificância. O Rock, ele titubeia, mas ele não cai, né? E isso, mais do que qualquer troféu, é o que o torna filosoficamente grandioso. Um ponto que às vezes passa despercebido é o papel da Adrian, a companheira do Rock. Ela não é coadjuvante, é âncora emocional. O ponto de calma e cuidado nesse mundo brutal. E o Nietzsche dizia que o ser humano precisa de um porquê para enfrentar qualquer sofrimento. Adrian é o porquê do Rock. Então o amor aqui não é idealizado, é discreto, contido, mas é real. E quando ela segura na mão do Rock no hospital após a luta, aquilo que é mais forte que qualquer cinturão aparece na cena. Mais do que um filme de luta. É um filme sobre existência com dignidade. É sobre lutar com aquilo que se tem, aceitar quem você é e caminhar, né? Sobre transformar o corpo em filosofia. Então Rocky Balboa não venceu o Apollo, mas venceu o anonimato, o cinismo, não é? E por isso venceu o que mais importa, que é ele próprio, né? Então te agradeço aqui por escutar mais um episódio do podcast Cinema Sem Limites. Se esse conteúdo te tocou de alguma forma, compartilhe com alguém que também está lutando, porque todos temos nossos ringues pessoais. E a filosofia pode estar justamente no som do primeiro soco. Nos vemos no próximo episódio.